Vamos iniciar a resolução da página 86, a questão 13. Ele fala, pessoal, uma espira circular contida, no plano desta folha, certo? É percorrida por uma corrente elétrica contínua, conforme indica a figura ao lado. O vetor de indução magnética B, no centro O dessa espira, é representado por... Então, o que nós vamos entender, pessoal? Nós vamos pegar a mão direita, a regra da mão direita, nós vamos seguir a mesma direção do polegar. O polegar é que vai dar nossa orientação. O polegar é que vai dar a direção e o sentido da corrente. Então, como a corrente nessa espira descrita aí, ela está no sentido horário, certo? Então, a mão esquerda ela vai abraçar esse fio de cima para baixo, porque o polegar vai dar a direção e o sentido da corrente. Então, quando eu enterro os meus dedos no plano dessa espira, quando eu estou enterrando, é porque o campo magnético ele está entrando, ele está penetrando no plano, certo? Então, aqui dentro dessa circunferênciazinha, o campo magnético ele entra. Então, fora dessa circunferência, o campo magnético ele sai, ok? Então, pessoal, ele diz aí, né, ó, o vetor de indução magnética B no centro da espira, que é dentro da espira, ele é representado por quem? Ele é representado por uma bolinha com o X, que está no item B de Barcelona, é um exemplo, ok? Agora, nós vamos para a página 14, na página 13, questão 14. O que ele diz na questão 14, pessoal? A intensidade do vetor indução magnética no centro da espira da figura 1. Figura 1, pessoal, essa pequenininha aqui, ó, certo? Onde a corrente está no sentido anti-horário, e nessa espira, o raio dessa espira é um R maiúsculo, ok? Então ele diz que o campo magnético dessa espira é B. A fórmula do campo magnético em uma espira é a μ0, que é a permissividade, né? μ0, a corrente I, sobre 2R, que é 2 vezes o raio da espira. Então essa daí é a fórmula. Ele diz que o campo magnético é B, então está aí a fórmula μI, que é a permissividade magnética, vezes o I, sobre 2 vezes o raio, ok? Aí ele diz, a continuação, a intensidade do vetor indução magnético no centro da espira da figura 2 é B'. Então, pessoal, ele diz que B' nessa outra figura, ó, onde
a corrente nessa figura é 3I. O raio dessa figura é 2R. Só um minutinho. Então, pessoal, nós teremos que a corrente ela está no sentido anti-horário. Se eu for seguir a regra da mão direita, dentro da circunferência, o raio, dentro da circunferência, o campo magnético está saindo. Fora da circunferência, o campo magnético está penetrando. Certo? E o raio dela é 2R. Então, pessoal, ele diz aí, ó. Ele diz que o campo magnético da figura 2 é B'. Vamos calcular o campo magnético da figura B'. O campo magnético da figura B' é a permissividade magnética, que é o Uzinho, vezes a nova corrente I', sobre 2 vezes o raio R'. Então eu vou inserir o valor da corrente I', que é 3I, na fórmula BMI sobre 2R. E o raio R', que é 2R. Ok? Resolvendo, vamos ter que o campo magnético B' é 3 meios de μi sobre 2R. Ok? Então, pessoal, nós temos que o campo magnético é 3 meios de μi sobre 2R. Mas quem é μi sobre 2R? μi sobre 2R é B, que é o campo magnético dessa pequena espira. Ok? Ele é o campo magnético dessa pequena espira. Então, pessoal, nós teremos B' é 3 meios do campo magnético B, que é μi sobre 2R. Então teremos que B' é 3 meios de B, ou seja, o campo magnético da maior espira ela é 1,5 vezes maior do que o campo magnético da pequena esfera. Ou seja, esse campo magnético é 3 meios maior do que essa pequena espira. Ok, pessoal? Qualquer dúvida estarei no meu privado. Agora nós vamos para a questão 15, pessoal. Na questão 15, ele diz: o ímã é colocado próximo de uma espira percorrida por uma corrente elétrica, conforme a figura. Então a figura é essa aqui, pessoal. Aqui eu tenho um ímã e eu aqui tenho uma espira no plano. Ok? Ele diz: verifique se entre esses elementos há uma atração ou uma repulsão magnética. Então o que que nós vamos observar, pessoal? A espira descrita, a sua corrente ela está no sentido anti-horário, certo? Então quando eu abraço essa espira, o polegar ele vai dar o mesmo sentido, a mesma direção da corrente elétrica, ok?
Então ele vai dar a mesma direção e o mesmo sentido da corrente elétrica. Então dentro da espira, o campo magnético ele está saindo. Fora da espira, o campo magnético está penetrando. Ok? Então dentro da espira, o campo magnético ele sai. Então eu tenho que o ímã, o campo magnético no ímã, ele sai na direção norte e penetra na direção sul. Ok? Então nós vamos ver que o ímã aqui e o campo magnético da espira, ele está saindo de dentro da espira. Certo? Então o que é que vai acontecer? O campo magnético do ímã, ele vai colidir, pessoal, com o campo magnético da espira. Então quando ocorre a colisão de dois campos magnéticos que estão saindo, jamais essas linhas de campo vão se encontrar. Ou seja, o campo magnético entre esse ímã e essa espira está sofrendo uma repulsão magnética. Ok? Vamos agora, pessoal, para a questão 16. A questão 16, só um minutinho. Questão 16, ele fala, pessoal. O que que ele fala? Um solenoide, ele está ligado a uma bateria, conforme o esquema a seguir. Então, nessa bateria, pessoal, nós temos dois polos. Polo negativo e o polo positivo. O que que vai acontecer? Você vai relembrar as linhas de corrente. Ela sai do polo positivo e chegam no polo negativo, ou seja, ela vai sair do positivo aqui descrito, vai percorrer esse condutor, formando espiras nesse condutor. Ok? E a corrente vai penetrar no polo negativo da bateria. Certo, pessoal? Aí ele diz aí, ó, reproduza o esquema em seu caderno e represente o vetor indução magnética no ponto interno P, pertencente ao eixo do solenoide. Então o que que você vai ver, pessoal? Aqui ó, você vai ligar o polegar, ele está se você pegar esse fio polegar, né? Ele está no sentido, ó, se você observar para o fio, ele vai estar no sentido anti-horário. Então, pessoal, esse fio, o campo magnético, ele está saindo da esquerda em direção à direita. Então, dentro desse condutor, desse fio, esse condutor, né? O campo magnético está saindo deste eixo. Aqui ele entra, o campo magnético, e deste eixo o campo magnético sai em direção à direita deste condutor.
ok? No item B, pessoal, ele fala: sob o esquema reproduzido em seu caderno, represente a orientação da agulha magnética de uma pequena bússola colocada em P. Despreza a ação do campo magnético terrestre. Ok? Então, pessoal, se eu colocar uma bússola, eu já disse que o campo magnético ele sai da esquerda, ele penetra aqui nesse condutor pela esquerda e sai nesta posição, certo? Então ele penetra da esquerda e sai para a direita, ok? Então o polo norte dessa bússola ela vai dar direção e o sentido do norte magnético desse condutor, ou seja, ele vai sair da esquerda para a direita. Então ele aponta para o norte magnético para a direita, certo? No item C de Chagas, ele fala: o ímã é aproximado do solenoide, conforme indica a seguir. Entre o ímã e o solenoide ocorre atração ou repulsão. Então, pessoal, eu tenho aqui a bateria. Eu já expliquei que o campo magnético ele vai sair da esquerda em direção à direita. Então, aqui nesse condutor, o campo magnético ele vai sair. Aí eu tenho um ímã. O ímã ele está localizado assim, ó. Olhando para o condutor, eu tenho um norte magnético do ímã. Contrário ao condutor, eu tenho um sul. Então as linhas de campo saem do norte e não vão colidir com o norte magnético do condutor. Ou seja, ocorre uma repulsão do campo magnético do condutor e do ímã, ok? Agora nós vamos dar um entendimento em relação a uma campainha e um eletroímã. Vamos ver aqui, pessoal. Tá aqui. Vamos entender aqui o a campainha. Ele fala: existem vários tipos de campainha e você pode construir uma usando fio de cobre 26, que é a simetria dele, que dá 2 centímetros, quase 2,5 centímetros, que é o seu raio, sua dimensão, em um prego grande. Além disso, é necessário fixar no prego uma tira de latão dobrada, como indica a figura. Então, o que que acontece? Uma tira de latão dobrada. Então, o que que ele fala, pessoal? Aqui, ó, nós vamos ter o eletroímã. O que é o eletroímã? Eu pego um fio, eu enrolo um prego, enrolo esse prego, aí eu vou conectar um fio no polo positivo e outro fio no polo negativo. Então o que é que acontece? Quando eu conecto uma pilha, esse prego ele vai atrair quem? A chapa. Essa chapa vai querer encostar no prego. Então ele vai ocasionar o que? Quando ele aciona, ele dá carga nesse eletroímã, essa chapa vai colidir, vai bater no prego, vai gerar o som da campainha, certo? Então ele fala aí, pessoal, ó. Conectando os terminais da bobina,
a duas pilhas ligadas em série, podemos colocar a campainha em funcionamento. Observe o que acontece e tente explicar. Então, se você for construir uma campainha, o ideal é você construir com uma pilha. Por quê? Porque você pelo menos não vai ter um choque elétrico. Ok? Então ele dá aí, ó, a montagem ela é realizada, assemelha-se à campainha do tipo cigarra, que é mais simples em construção. Ela é construída por uma bombina, um pedaço de ferro no seu interior. Esse conjunto é denominado eletroímã. Ok, pessoal? Então, quando eu pego um fio, enrolo um condutor, ele vai gerar um campo magnético dentro desse ímã. Esse campo magnético vai atrair quem? Ele vai atrair quem, pessoal? Ele vai atrair o metal, a lâmina de metal. Essa lâmina colide, vai atrair, encosta, ela bate, ela vai gerar o som da campainha. Ok, pessoal? Aqui também, ó, que nós já estudamos o galvanômetro, né, que você vai ter uma ideia de calcular a orientação, né, do fio, qual é a direção da corrente, seu valor. Nós temos o amperímetro, que vai dar o valor da corrente. O galvanômetro ele vai dar o amperímetro, a resistência, o valor da resistência, da voltagem. Então o amperímetro é um conjunto, ele dá uma ideia da corrente que passa por um objeto, a voltagem e a resistência desse mesmo objeto. Então aqui eu tenho um amperímetro, que ele vai medir a corrente elétrica. O voltímetro ele vai medir a voltagem. E o ohmímetro, que mede a resistência do objeto. Ok, pessoal? Então assim nós vamos encerrar a nossa aula de hoje.